reações estaticamente indeterminadas. Item A. Determinar as reações dos apoios para a estrutura da figura. Tem-se uma estrutura apoiada em A através de um apoio fixo, em C um apoio móvel, em B um apoio móvel submetido ao carregamento indicado. As distâncias AD igual a L sobre 2, DC L sobre 2 e CB igual a L. Diagrama de corpo livre para a estrutura como um todo. É uma visão isolada da estrutura, onde os seus vínculos são substituídos por suas ações ou reações sobre ela. Então, em A, como eu tenho um apoio fixo, eu vou ter aí duas reações. Uma reação AX, que eu vou chutar para a direita, uma reação AY, que eu vou chutar para cima. Em C, eu tenho um apoio móvel, portanto, vou ter aí uma reação CY, que eu vou chutar para cima. Em B, um apoio móvel, vou ter, portanto, uma reação BY, que eu vou admitir, cujo sentido seja para cima. Determinação das reações dos apoios. Quais sejam AX, AY, CY e BY. Como os apoios são os elementos responsáveis pelo equilíbrio da estrutura, para se obter suas reações, basta impor este equilíbrio. Primeira condição de equilíbrio. Somatório das forças em X igual a zero. Segunda, somatório das forças em Y igual a zero. Terceira condição, somatório dos momentos com relação a qualquer ponto, por exemplo, o ponto A, igual a zero. Impondo o equilíbrio com relação ao eixo X. Mais a X, porque está a favor do eixo X, menos F, porque está contra o eixo X, igual a zero. Segunda condição de equilíbrio. Somatória das forças em Y igual a zero. Mais AY, mais CY, mais BY, menos P igual a zero. Terceira condição de equilíbrio. Somatória dos momentos com relação ao ponto A igual a zero. Então, quem dá momento com relação ao ponto A? A força BY vai ser BY, que é a força vezes o braço, 2 L's, girando no sentido anti-horário, portanto positivo. CY vezes o braço, que é L, girando no sentido anti-horário, portanto positivo. P vezes L sobre 2, que é o braço, girando no sentido horário, portanto negativo. Tem-se, consequentemente, um sistema constituído de 3 equações e 4 incógnitas, portanto, um sistema indeterminado. Quando o número de incógnitas é maior que o número de equações fornecidas pela estática, quais sejam somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, somatório dos momentos com relação a qualquer ponto igual a zero, tem-se o caso de uma estrutura hiperestática, ou seja, uma estrutura que está além da capacidade da estática. Para resolver essa estrutura, necessita-se de uma equação suplementar que leva em conta a deformação da estrutura. Como se necessita de uma equação suplementar, disse que esta é uma estrutura uma vez hiperestática, ou seja, o número de incógnitas menos o número de equações fornecidas pela estática. Esse tipo de estrutura será estudada numa disciplina posterior denominada estática das estruturas. Série de exercícios. Resolver os exercícios e encaminhar via caixa de entrada do Canvas em Word ou PDF. Impor as condições de equilíbrio para as estruturas das figuras e, em seguida, classificar as estruturas. Primeiro, tem-se uma estrutura apoiada em A através do engastamento, apoiada em B através de um apoio móvel e submetida ao carregamento indicado. Impondo as 3 condições de equilíbrio, tem-se um sistema constituído de 3 equações e 4 incógnitas, portanto, um sistema indeterminado. Consequentemente, essa é uma estrutura hiperestática.
como se necessita de uma equação suplementar para resolver, disse que essa é uma estrutura uma vez hiperestática. Segundo, tem-se uma estrutura apoiada em A através do engastamento, em B um engastamento, em C um apoio fixo, em D um apoio móvel e submetida ao carregamento indicado. Impondo as três condições de equilíbrio, tem-se um sistema constituído de 3 equações e 9 incógnitas. Portanto, esta é uma estrutura hiperestática. 6 vezes hiperestática. Número de incógnitas, 9, menos 3, número de equações. Portanto, 6 vezes hiperestática. Terceiro exercício. Tem-se uma estrutura apoiada em A através de um apoio fixo, em B um apoio móvel, em C um apoio móvel. Na verdade, a estrutura está apoiada em A através de um apoio fixo, em B um apoio fixo, em C um apoio móvel, em D um apoio móvel, em E um apoio móvel, submetida ao carregamento indicado. Impondo as três condições de equilíbrio, tem-se um sistema constituído de 3 equações e 2, 4, 5, 6, 7 incógnitas. Portanto, esta é uma estrutura hiperestática. 7 menos 3, 4. Portanto, estrutura 4 vezes hiperestática. Quarto exercício. Tem-se uma estrutura apoiada em A através de um apoio fixo, em B um apoio móvel, submetido ao carregamento indicado. Impondo as três condições de equilíbrio, verifica-se que se tem um sistema constituído de 3 equações e 3 incógnitas. Logo, esta é uma estrutura isostática. Consequentemente, pode ser resolvida apenas com as equações da estática. E as respostas são: AX igual a 3 toneladas-força para a esquerda, AY 7,25 toneladas-força para cima e BY 6,75 toneladas-força para cima. Classificação da estrutura isostática.